Oi pessoal, tudo bem? Um grande abraço a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Diálogo com as Sombras, tá? Nós vamos entrar agora no tópico aqui, os juristas, tá? Só lembrando, né, para quem não tem acompanhado, nós estamos na parte segunda do livro Diálogo com as Sombras, no capítulo 2, os desencarnados, e o tópico hoje é os juristas. Tá? São os tipos de espíritos, né, que a gente costuma encontrar nas doutrinações, né, nas reuniões mediúnicas. Aqui não estão todos os tipos, mas alguns, né? Alguns que fazem parte desse processo, né? De doutrinação, né? De obsessão e tal. Então vamos lá, os juristas. Muitas vezes nos encontramos com esses trabalhadores das sombras, tão compenetrados de suas tarefas como quaisquer outros. São os terríveis juristas do espaço. É aquele que lida com as leis, tá, pessoal? Estes também, diz o artigo já citado em Reformador, de fevereiro de 1975, autoritários e seguros de si. Exoneram-se facilmente de qualquer culpa, porque, segundo informam ao doutrinador, cingem-se aos autos do processo. Né? Então, na sua opinião, qualquer juiz terreno medianamente instruído proferiria a mesma sentença diante daqueles fatos. Todo o formalismo processualístico ali está. As denúncias, os depoimentos, as audiências, os pareceres, os laudos, as perícias, os despachos e, por fim, a sentença. Invariavelmente condenatória. E até as revisões e os apelos, quando previstos nos códigos pelos quais se orientam, ou melhor, se desorientam, conforme diz o Hermínio Miranda, né? Então vamos analisar aqui a questão dos juristas, né? Nas organizações das sombras, nós temos processos de julgamento. Tá? Então, na medida que essas organizações estão estruturadas para serem aplicadoras das sentenças, né? As pessoas procuram, as pessoas que estão insatisfeitas com determinado sofrimento pelo qual passou, prejuízo que teve na Terra, tal, elas acabam procurando essas organizações nas regiões sombrias, tá? Em busca de justiça. Okay? Então procuram essas organizações e encontram essa estrutura toda montada, né, para ajudar, entre aspas, as pessoas que se sentiram lesadas. Ok? Vamos supor que a pessoa desencarnou, ela se sentiu prejudicada por alguma pessoa que está na Terra, e aí no plano espiritual ela busca essa organização, entra com um processo contra aquela pessoa que está na Terra. Né? E aí esse processo corre, né, os trâmites ali dentro da organização, como se fosse um fórum, né, uma estrutura toda voltada para a análise do caso, né, para o julgamento e para a aplicação da pena. Né? Só que esses processos, eles são profundamente tendenciosos. São profundamente tendenciosos. Né? São profundamente injustos, vamos dizer assim. Né? Porque eles olham só um lado da questão. Eles não olham
os dois lados. Eles olham só a queixa que a pessoa fez e condenam as pessoas, baseado na queixa, investigam se aconteceu aquilo mesmo. Tá? Por que eu falo que são parciais? Porque eles não investigam o passado das pessoas. Eles investigam a situação que a pessoa apresenta. Né? Então, se eles veem que a pessoa realmente foi lesada nessa encarnação, do jeito que ela falou, tal, né? Então eles fazem uma averiguação do caso, se realmente foi daquele jeito, e aí veem que ela tem razão. Né? Só que não analisa na encarnação passada, ou em alguma encarnação passada, o que ela havia feito para passar por aquilo. Não tem essa visão ampla, não interessa para eles analisarem no contexto das encarnações, até porque, sendo assim, os próprios que julgam, os próprios que se arrojam ao direito de julgar, eles mesmos estariam culpados por inúmeros erros. Né? E a própria aplicação da pena que eles fazem já é um erro. O modo como eles analisam, a aplicação que eles fazem já é um erro. Né? Só que eles se acham acima das outras pessoas, né? Que os ruins, aqueles que são maus, aqueles que são criminosos, eles têm que pagar. Mas eles não se sentem maus nem criminosos, eles só se sentem fazendo justiça. Essa é a psicologia deles. Eles só dizem que eles estão aplicando a lei, que eles estão analisando os processos, julgando criteriosamente conforme, né, os valores deles, né, e aplicando a lei. Vocês entendem? É complexo isso, né? Mas é o que acontece. Tá? É o que acontece. Então eles se sentem acima da condição das outras pessoas, né, na condição de julgá-las e condená-las, como se estivessem fazendo um trabalho para Deus, vamos dizer assim. No fundo estão, né? De certo modo estão meio às avessas, né? Mas estão aplicando certas penas, gerando sofrimentos para os outros, estão de algum modo também servindo a Deus, só que até a minhoca serve a Deus, né? Nós precisamos lembrar disso, né? A minhoca rastejando ao solo serve a Deus. Isso são os espíritos que falam. Você pega na obra do André Luiz, a gente vê essa referência. Até a minhoca serve a Deus. Todos os bichos servem, de algum modo, todos nós. Quem produz detritos, né? Quem produz a matança, dentro de um processo ecológico, está servindo a Deus, né? Está servindo aos propósitos da criação, de mudança, renovação, destruição, reprodução. Nós estamos sempre, de algum modo, servindo dentro desse processo, né? Mas é que é diferente, vocês entendem? Todos nós, de alguma forma, fazendo bem, fazendo mal, a gente está sempre, de alguma forma, servindo a Deus, gerando causas e efeitos e de alguma forma, ajudando que os outros se aprimorem, os outros também, com os sofrimentos que a gente passa, acabam ajudando que a gente se aprimore. Então, espero que vocês compreendam, não me levem a mal, mas é a realidade, tá? É o que a gente lê nas obras do André Luiz, né? De todo modo, nós estamos servindo a Deus, né? Agora, à medida que a gente vai evoluindo, a gente pode servir a Deus de uma outra forma. Aí que está a questão. Nós vamos escolhendo os papéis que a gente quer representar perante a vida. Você quer representar um papel mau perante a vida? Um papel ruim, destruidor? Você, de alguma forma, você vai ser aproveitado pela lei divina para servir para alguma coisa. Né? O adubo serve, né? Os detritos servem. Então, sempre o que a gente fizer vai acabar servindo para alguma coisa. Mesmo as coisas ruins, mas é ruim para a gente. Porque a gente vai perdendo tempo. Um tempo que poderíamos estar aplicando a nossa inteligência, o nosso sentimento, né? Então a minhoca, enquanto for minhoca, ela vai servir a Deus se alimentando de terra e lançando detritos e
né? Quando ela for evoluindo, ela vai servir a Deus de uma outra forma. O fato é que esses espíritos, podendo ser úteis de outras formas, podendo evoluir, já têm condição para agir de uma outra forma, muitas vezes inteligências brilhantes, né, ficam ali servindo de palmatória, né, servindo de palmatória, querendo fazer justiça com as próprias mãos. A justiça pertence a Deus, né? Então eles ficam querendo fazer justiça com as próprias mãos, como se fossem a própria personalidade divina ali aplicando as penas. E alguns dizem isso mesmo: nós estamos aqui em nome do governo do mundo. É assim que eles falam, em nome do governo do mundo, né? Aplicando a justiça, né? E alguns chegam a dizer: o que seria de Deus sem a nossa ação, né? O que seria deste planeta sem a nossa ação corretiva, vamos dizer assim, né? Então eles se arrojam o direito de julgar, de condenar, eles se sentem importantes, né? Cumprindo com esse papel de analisar e julgar esses casos que chegam até eles, né? Então, quando chegam à reunião mediúnica, eles chegam munidos, né? Eles chegam munidos desses processos, né? Eles chegam munidos das sentenças. Ó, vocês estão interferindo aqui na sentença que a gente está aplicando. Essa pessoa aqui, ó, ela foi processada, está lá nos nossos arquivos. Eu estou aqui com o processo em mãos. É uma pessoa que fez muito mal para muita gente. Está sendo aplicada a pena e vocês estão interferindo na aplicação da pena. Vocês entendem? Eu estou analisando a psicologia do espírito, né? A psicologia desse tipo de espírito, para vocês entenderem como melhor atendê-lo, né? Como melhor lidar com esse espírito. E nós temos que lembrar que são pessoas muito inteligentes. Frequentemente, né, logicamente, a maioria foi jurista na Terra, né? A maioria foi ligado justamente às leis na Terra, né? Foram ligados, eram juízes, eram promotores, eram pessoas ligadas às leis, ligadas a todo esse aparato jurídico, né, processual, nos fóruns e tal, né? Então chegam no plano espiritual cheio dessas ideias, cheio desses hábitos, né, cheio dos vícios, porque muitos, quando estão aqui na Terra, não usam senão a justiça para o enriquecimento, não usam senão a justiça para privilegiar os poderosos em detrimento dos mais frágeis, né? Usam a justiça a seu bel querer, né? A seu modo, buscando as falhas, né? Buscando as lacunas, as falhas nas leis, as brechas nas leis, para beneficiar os criminosos, né? Para beneficiar pessoas, individualidades e agremiações, facções, né? Tem muito, é o que mais tem aqui, pessoal. Isso, infelizmente, é o que predomina na nossa justiça. É o que predomina, tá? É o que a gente observa, os contatos que a gente tem nesse universo, é o que predomina, infelizmente. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem a maturidade espiritual e acaba servindo aos espíritos que se aproveitam delas enquanto elas estão encarnadas, né? Outro dia um espírito obsessor me falou assim: você sabe por que as pessoas... Está cheio de gente por aí ganhando rios de dinheiro, beneficiados de todo jeito, fazendo coisas erradas. Você sabe por que eles tudo dá certo para eles?
eu perguntei por quê, né? Ele falou assim, ó, por que nós damos apoio a eles? Porque nós comandamos as ações deles. É isso. É lógico, é claro, é fácil da gente compreender, né? Então a gente vê que o modo como é conduzida a tendenciosidade aqui na Terra também. É difícil, por exemplo, quando se trata de poderosos, é difícil quando se trata de pessoas com dinheiro. Surge um monte de advogado, surge um monte de apelação, um monte de, né, de recursos, um monte de... que as pessoas que não têm possibilidades acabam não usando. É difícil condenar, é difícil executar a pena para pessoas que tenham muito poder, têm muito dinheiro, é muito difícil isso, né? Vem mudando gradativamente, progressivamente vem mudando, mas é muito difícil, porque a pessoa faz coisas erradas e tem apoio de toda uma rede de proteção das trevas, né? A verdade é essa, uma rede de proteção das trevas. Então, quando essas pessoas desencarnam, elas continuam dando sequência, logicamente, àquilo que já faziam na Terra, que era acobertar o crime, acobertar a ação das trevas muito ramificada aqui na Terra, na drogadição, na prostituição, na corrupção política, né? Nos desvios de dinheiro dos órgãos públicos, nas empresas. Aquela é uma rede toda que o umbral, que as trevas acaba se sugando, se beneficiando, né? E que mantém ao mesmo tempo a dificuldade no planeta, mantém o não evoluir, né? O não progredir da sociedade, né? A gente está progredindo, a gente está evoluindo, só que mantém a lentidão do processo, que poderia ser mais ágil, né? Então, tudo isso tem a ver com o que a gente está falando, porque são essas mesmas personalidades, né, que acabam se chamando para si o poder de julgar os outros, né? Aqui na Terra, por exemplo, juízes e desembargadores se sentem o próprio Deus, né? Se sentem o próprio Deus, né? Infelizmente é o que a gente observa, né? Juízes e desembargadores, pessoas ligadas, né, nesse alto escalão da justiça, se sentem os próprios deuses, né? Então, e são cercados de privilégios como se o fossem de fato, né? Como se fosse o próprio Deus cercado de regalias e privilégios que as outras classes não possuem, né? As outras classes são deixadas de lado, né? Então você vê que há uma coisa coletiva de proteção. Para quê? Para que ganhem mais dinheiro, para que tenham mais poder, exerçam seu poder, influenciem nas sentenças, né? Ganhem os seus presentes conforme as sentenças são feitas, né? Ganhem os seus presentes. Alimenta esse processo de prostituição espiritual, né, da sociedade, dos órgãos, das decisões, né, acaba alimentando esse processo. E o que a gente tem então são esses irmãos no plano espiritual ainda se sentindo com esses direitos todos, né. Quando chegam lá e veem que todo aquele luxo, aquele glamour que usufruía na Terra, né, se esfacela. Por quê? Porque não encontra privilégios superiores, não encontram espíritos amigos ali ao dispor deles. O que eles encontram são paisagens aterrorizantes, são pessoas tão necessitadas quanto eles próprios, mas como são muito inteligentes, eles logo vão se aproveitando dessa inteligência para dominar nessas regiões sombrias. Às vezes, após passarem por muitos sofrimentos, muitas torturas nessas regiões, aí acabam assumindo certos postos, né?
onde dão continuidade às suas atividades criminosas na Terra, embora fossem juristas, advogados brilhantes, promotores e assim por diante, né? Então, são espíritos muito, uma oratória muito desenvolvida, um conhecimento muito desenvolvido, mas moralmente muito desorientados, porque trazem essa desorientação desde a Terra, né, quando aqui já se vinculavam a atitudes não éticas, né? Então, a gente está falando desse ambiente jurídico. Eu só falei dessa ligação com a Terra porque é a origem desse personagem aqui, começa aqui na Terra, tá? Se vocês forem analisar quem ganha mais benefícios, quem ganha mais regalias, sem sombra de dúvida é o judiciário. Sem sombra, auxílio terno, auxílio moradia, auxílio... tem um monte de auxílio, tem coisas ridículas, né? Coisas que a sociedade ainda não parou para analisar, para contabilizar, né? Auxílio escola para os filhos, tem umas coisas assim, tem uma relação de auxílios que eles ganham. Isso todos são recursos, né, que acabam indo para esse pessoal, né? E por quê? São pessoas tão especiais assim? Porque têm um conhecimento especial? Né? Porque vão julgar as outras pessoas? Por que tem que ter tanta regalia assim? Né? Vocês entendem? Mas você vê como é que a sociedade ela foi criando esses personagens assim, que ela exalta, né? Que ela coloca lá em cima. Cria essas pessoas com esse poder muito grande, né? E depois sofre com a ação desse mesmo poder. Né? Mas isso na verdade é um pacto que é feito espiritualmente, né? É um conluio que é feito espiritualmente para ter mesmo esses personagens que têm muito poder, né? E depois eles usufruem desse poder que eles mesmos criam, né? Para esses personagens que vão servir aos propósitos das trevas, né? Então a coisa é feita para ser assim mesmo, né? Mas devagarzinho a gente vai ter que ir mudando socialmente isso, né? Até porque não há a importância disso, né? A importância de quem conheça as leis, julgue de uma forma correta, ética, tal. Mas não era preciso ter criado tanta importância para isso e ter dado tanta regalia para esses personagens, né? Então se deu muito poder e agora a gente sofre com a ação disso, né? Então vamos lá. São também impessoais e frios aplicadores das leis. Um desses juízes me deu a honra de trazer para argumentar comigo os autos do processo. Abriu sobre a mesa o caderno invisível a mim e começou a citar a lista de crimes que o acusado havia cometido, desde o desencaminhamento de jovens inexperientes até assassinatos. Né? Quer dizer, aquele que eles estavam ajudando, né? Que tinha sido processado, vamos dizer assim, lá no plano espiritual, na organização deles, né? Então ele começou a ler os crimes que a pessoa havia cometido, né? Como se eles fossem os santos, aqueles que estavam julgando, o jurista, todo mundo fosse santo, mas aquele ali foi pego com os crimes e tal, né? Então, desde o desencaminhamento de jovens inexperientes até assassinatos. Só depois, pobre irmão foi descobrir que estava lendo os autos de seu próprio processo. Trouxera consigo um servidor da sua equipe apenas para carregar os autos, coisa indigna de sua elevada condição de magistrado. Né? E você vê que lá no plano espiritual continua a mesma, né? Os mesmos privilégios, só que de uma forma diferente, nas trevas, né? Mas os mesmos privilégios, os mesmos funcionários ali ao redor, né? E a pessoa se sente
que é uma coisa indigna, né? Levar os autos do processo, né? Então teve um servidor ali só para levar os autos, né? Quando pediu ao contínuo que lhe passasse os autos, este lhe deu a documentação errada. O engano foi, aliás, seu mesmo, porque o bedel lhe dera primeiro um dos processos. E ele, em tom áspero e imperioso, não é este, é o outro. O outro era o dele. Acho que é coisa do plano espiritual, né? É coisa dos espíritos amigos que acabaram mudando o processo. Acabaram colocando o dele mesmo ali, né? Para que ele lesse o processo dele, né? Já me trouxeram também os autos do processo de minha heresia, como também os autos já arquivados, com sentença proferida, em caso que, segundo este jurista invisível, eu havia apelado. Né? Quer dizer, trouxeram o caso do próprio Hermínio Miranda, né? Entre aspas, da sua heresia. Né? Aqui o caso particular dele, certamente o fato dele estar trabalhando no espiritismo hoje, ter deixado a igreja, aí, né? Se misturam questões jurídicas e questões religiosas, né? Mas é assim, né? É o que a gente faz com espíritos como este, né? Que se sentem muito no direito de julgar e não olham o próprio passado deles, né? O que a gente faz muitas vezes é mostrar o passado deles mesmo, né? Não é sempre que isso funciona, mas é uma medida interessante para a gente tentar, tá? Quando o espírito vai se mostrando refratário, né? Vai se mostrando impermeável a qualquer tentativa que você fizer para ajudá-lo, muitas vezes a gente recorre ao passado, né? E a gente começa então, né? Coloca a mão sobre a cabeça do espírito, no médium, né? E começo a sugerir para ele ver. Veja, meu irmão, veja no seu caso o que aconteceu. Né? Vamos ver, vamos mais para trás, né? Vamos buscar a sua história. E às vezes ele resiste, e às vezes até ele acaba se afastando e a gente acaba não conseguindo fazer. Mas muitas e muitas vezes os espíritos já começam a projetar, e ele, seja pela curiosidade até que tenha, ou pela ação magnética, né, que o induz a ficar ali vendo, estático ali observando, e muitas vezes ele acaba realmente vendo rapidamente imagens que têm a ver com o seu passado, né? E que ele começa a narrar para a gente, e após alguns instantes eu falo, fale o que você está vendo, pode falar o que está acontecendo. Né? Então o espírito começa a narrar, fala, eu estou vendo tal, né? Eu estou queimando pessoas, aí ele vai falar daquilo que ele fez, né? E muitas vezes é um choque para ele, né? Porque ele vê coisas terríveis, né? Os espíritos mostram aquilo que possa de fato fazê-lo pensar, não são coisas banais, né? Geralmente são coisas mais fortes mesmo, que façam ele analisar, né? A incongruência do que ele está fazendo, se sentindo no direito de julgar os outros e ele mesmo com crimes tão pesados, com problemas tão sérios, que ele acabou esquecendo, enterrando no seu inconsciente. Eles passam por processos de esquecimento, eles passam por processos magnéticos de perda de memória, né, de esquecimento. É como se pudessem fazer isso definitivamente. Não podem, eles não têm esse poder de fazer isso definitivamente. Né? Isso aí é uma possibilidade divina dentro de nós, todo o arquivo mnemônico, né, da memória das vidas passadas, tudo isso é indelével. Né? Tudo isso faz parte de arquivos da vida. Não são coisas que a gente pode destruir dentro de nós, ou a gente pode bloquear para sempre. A gente não tem esse poder, nós não temos essa permissão, nós não temos a condição de fazer isso. Então, tá certo, o espírito muitas vezes ele pode fugir
dessa regressão, ele pode evitar, né? Mas muitas e muitas vezes ele vai ter que lidar com isso e vai ver e vai realmente ficar chocado. Alguns começam a chorar, né? Eles não se lembravam mesmo, estava bloqueado, estava, né? Eles começam a chorar, a força é tão grande de certas recordações que muitas vezes o espírito desmonta. A gente acha que a gente é muito forte, que a gente pode lembrar de qualquer coisa. Tem coisas que nos desmontam, tem coisas absurdas que a gente fez, né? Tem coisas que a gente não dá conta, coisas que a gente nem lembra, né? Só no momento certo é que nós vamos ter contato, né? Conforme a gente vai evoluindo mais, a gente vai tendo mais acesso ao passado. A regra é essa, né? Quanto mais equilíbrio emocional nós vamos adquirindo, mais nós vamos podendo acessar registros do passado. Só que nessa situação, não é que o espírito adquiriu o equilíbrio emocional para isso. Aqui, no caso, é um remédio amargo. É mais para dar um break nele. Falar, olha, para com o que você está fazendo. Olha o que você já fez, que você esqueceu. Porque era conveniente para você esquecer, para cuidar do processo dos outros. Olha aqui o que aconteceu. Veja se você tem o direito de julgar, né? Então isso costuma funcionar. E às vezes é a oportunidade, nesse momento, de algum parente se aproximar. Porque é um momento onde o espírito entra em contato com o seu sentimento. Ele tinha se desconectado do seu sentimento e agora ele se reconectou de uma forma dolorosa, mas ele se ligou de novo à emoção. Chorou, né, se sensibilizou, sentiu culpa, coisa que ele não sentia há muito tempo. Então, nesse momento, muitas vezes é um momento que os espíritos amigos se aproximam, os familiares que vêm com afeto diferente, que vêm, às vezes até aquele que sofreu aquilo que ele está vendo na lembrança. Que o mal, às vezes, foi feito para aquela pessoa que está ali perto dele. Aí aquela pessoa aparece, é um susto, é um terror até. Às vezes ele vê aquela pessoa ali, né? Mas muitas vezes é aquela pessoa que vem buscá-lo, que vem ajudá-lo, né? Então aí o choque é maior ainda, mas é um choque benéfico, né? Para ele conseguir voltar à razão, né? A razão iluminada pelo sentimento, tá? Então é isso, pessoal. Nós vamos finalizar por aqui hoje, né? O próximo tema é o executor, tá? Então semana que vem a gente continua. Um abração, fiquem com Deus, viu? Até mais, um abraço.